Onde é que deu certo o comunismo? A China é o maior fenômeno de desenvolvimento econômico da história da humanidade, né? Não é nem da história do século XX, né? Nenhum país conseguiu avançar como a China avançou nesses 40 anos, né? Para você ter uma ideia, em 1980 a China era um dos países mais pobres do mundo, tinha uma renda per capita, se muito, de $1.000 a preços de hoje, e hoje tem uma renda per capita de 16, 17 mil dólares, portanto multiplicou por 16, quase 17 vezes o rendimento médio da população, né? O Brasil, para você ter uma ideia, tinha algo como 8 mil dólares, chegou em 10 mil agora, se muito, subiu 20%, num período em que a China multiplicou por 16, né? Praticamente acabou com a pobreza, erradicou a pobreza totalmente. A classe média chinesa hoje é o dobro da população brasileira, quase 400 milhões de chineses que ganham algo como 3, 4 mil dólares por mês, né? No Brasil, o rendimento médio brasileiro é de 3 mil reais por mês, né? Então, é um fenômeno, assim, realmente retumbante, né? Incrível. É a segunda maior economia do mundo em dólares correntes e no que a gente chama de PPP, que é usando uma taxa de câmbio mais ajustada, mais correta, já é a maior economia do mundo e disputa a fronteira tecnológica com os Estados Unidos, né? A gente vê que, por exemplo, em patentes, hoje a China coloca mais patentes do que a própria economia americana, né? Eles têm conseguido avançar muito em computação, inteligência artificial, agora, mais recentemente, em aviões, já estão produzindo o seu próprio avião, para não falar de carros, né? De barcos, de navios, que eles avançaram também nessa tecnologia. Enfim, a gente vai passar o século XX, o Atushi tem comentado isso, falando de China, né? Porque agora a gente vive num mundo bipolar, tem o polo chinês e o polo americano. Claro que os Estados Unidos continua sendo a grande potência do planeta, porque tem a moeda reserva, que é o dólar, tem 800 bases militares espalhadas pelo planeta, então não é que os Estados Unidos vai embora, né? A gente vai ver um período de tensão permanente, né? Basta ver o que está acontecendo com a Kamala Harris e com o Trump, né? A agenda deles é o quê? Contra a China. Um menos radical e o outro mais radical, mas no fundo a plataforma americana é a mesma, é se defender da China, né? Podemos até explorar um pouco disso, e a Rota da Seda é a tentativa da China de trazer todo mundo para a zona de influência chinesa, e é uma rota simbólica, né? Não é a antiga Rota da Seda que conectava Beijing com Veneza, né? A Rota da Seda que conecta Buenos Aires, São Paulo, Venezuela, Santiago, África, Irã, Europa, Grécia, Itália, conecta todo mundo com a China. O Brasil é grande o suficiente para não ter que se alinhar a ninguém. Eu acho que não é vantagem para o Brasil nem se alinhar à China, à Rota da Seda, nem se alinhar aos Estados Unidos. Eu acho que a vantagem brasileira é exercer o seu poder de barganha, porque o Brasil ainda é a oitava economia do mundo, com uma posição estratégica, como, entre aspas, o rei da América do Sul, né? Então, o Brasil ele é grande demais para ter que ficar simplesmente alinhado ou com o polo americano ou com o polo chinês, porque o interesse no Brasil é gigantesco, então eu acho que há espaço para a gente fazer negócio com os dois lados. Não acho que é o caso nem de fazer um enfrentamento com os Estados Unidos, nem um enfrentamento com a China, né? Eu acho que é o caso de tirar vantagens dos dois lados, o máximo possível, né? Exercer um poder de barganha aí que está aberto para o Brasil, né? E acho que, na verdade, acho que é uma grande oportunidade, né? Porque o Brasil é do interesse tanto de China quanto dos Estados Unidos, né? Sobre o sistema chinês, acho que o melhor termo é o que o nosso amigo Elias Jabbour usa, que é o socialismo orientado ao mercado, né? O socialismo orientado ao mercado tem elementos de socialismo e tem elementos de mercado, né? Então, quais são os elementos de mais Estado ou de socialismo, se é que a gente pode dizer? Primeiro, o sistema financeiro. Mais de 90% dos bancos são públicos, né? Então, o que orienta os bancos chineses é o Partido Comunista e a estratégia de desenvolvimento da China, né? Não tem banco privado que visa lucro. Tem banco público, claro, que visa lucro no sentido de ter uma rentabilidade positiva, de não fazer empréstimos errados, de não quebrar, mas eles emprestam na direção do que o governo, do que o Partido Comunista quer. E o que o Partido Comunista quer? A sofisticação produtiva e o desenvolvimento tecnológico do sistema empresarial chinês, né? O governo comunista chinês ele é muito desenvolvimentista no sentido de que ele busca o desenvolvimento tecnológico das empresas. Ele quer bater os americanos, os europeus no seu próprio campo. Então, eles querem que a BYD bata a Tesla. Eles querem que as empresas eletroeletrônicas, que a Huawei bata a Samsung, bata a Apple e assim por diante. Então, os bancos são públicos, né? Essa é uma diferença fundamental,
As grandes empresas são estatais, 90, 95 empresas mais importantes da China, de petróleo, petroquímica, de eletricidade, energia em geral, são estatais, e todo o resto é privado. Então, por isso que confunde muito. É uma economia híbrida, ela realmente é híbrida, porque há uma parte muito capitalista, ferrenha, como nós economistas chamamos de schumpeteriana, com empresas quebrando, nascendo, quebrando, empresários chineses tentando enriquecendo, outros empobrecendo, número de bilionários explosivo, aliás, algo que incomoda muito o Partido Comunista. Hoje a China é o país que mais produz bilionários por ano, né? Isso não é algo que um partido socialista gostaria de ver, mas é o que acontece na prática, porque tanta riqueza que é gerada na China que o número de bilionários não para de crescer, né? Então, inclusive, o Xi Jinping tem combatido um pouco isso, né? Isso é uma coisa que incomoda o Partido Comunista Chinês, mas é uma realidade. Eles geraram tanta riqueza que eles começaram a gerar muitos bilionários, muitos unicórnios, muitas empresas de bilhão, né? Então, você pega uma Xiaomi, uma Oppo, uma Vivo, né? São várias empresas privadas, listadas na bolsa, né? Se você pegar hoje, por exemplo, a Xiaomi, que faz aqueles carros, aquela fábrica que ficou famosa, né? Que você vê quanto faz tantos carros em 60 segundos, né? Então, tem vários chineses que ficaram bilionários, né? Vários chineses que quebraram, que não conseguiram se desenvolver. Então, aliás, a gente aborda bastante no curso isso. A grande diferença do sistema soviético, da União Soviética, para o sistema chinês é o espaço de inovação e o espaço privado, né? A ideia do socialismo orientado ao mercado, né? Que é a inovação que faz o sistema chinês avançar. Na União Soviética, toda a inovação estava concentrada na parte militar, na parte bélica, né? Lembra do Sputnik, foram os soviéticos que colocaram o primeiro satélite no espaço, o primeiro homem no espaço, só que nada disso transbordou para um sistema de inovação privado, empresarial, né? Então é incomparável, né? Claro que também a União Soviética estava sob um regime de guerra, tudo isso a gente sabe, mas o fato é que na China o sistema privado também é pujante, né? Também tem uma iniciativa privada chinesa que é assustadoramente bem sucedida, né? E aí daí a natureza híbrida do sistema. Eu acho que ela é muito mais democrática e meritocrática do que as pessoas imaginam, né? Óbvio que não é uma democracia que você vai lá e vota e muda o governo, como a gente tem, né, no Ocidente, mas o sistema de escolha de delegados, né, do Partido Comunista, e para você chegar na alta cúpula do poder da China, é um negócio feito com base numa série de votações, né, desde a vila, da província, do município, do estado, né? Então tem votações, né? Tem um sistema de votação, importante dizer isso, e tem muita meritocracia nesse sistema de votação, ou seja, as pessoas que sobem, né, que sobem na burocracia chinesa, são pessoas muito competentes. Então não é essa ideia de que, né, qualquer cara vai lá, quem indica, cheio de cupincha, não sei o quê, não. As pessoas são muito qualificadas, né? Os técnicos, os burocratas chineses são extremamente qualificados, né? Então tem um sistema de meritocracia dentro do partido, dentro da burocracia, e tem um sistema de meritocracia também na sociedade e no setor privado, porque a quantidade de empresas que quebram, que dão errado, empresários que sucumbem, também é enorme. E o partido incentiva isso. O partido, é importante dizer que o sistema de desenvolvimento da China, do Partido Comunista, copiou muito Singapura e muito Coreia, e até um pouco o Japão também. E eles tinham clareza desde o princípio que a prova do sucesso chinês seria a inserção mundial com excelência das empresas chinesas. Ou seja, os empresários chineses teriam que se provar no mundo vendendo produtos da maior e melhor qualidade e batendo os seus concorrentes ocidentais, né? Eles viram o sucesso de uma Hyundai, de uma LG, de uma Samsung, né? Um pouco se inspirando até no modelo do Park, né? Na Coreia do Sul. Então, não tem moleza, não é que fica dando dinheiro público para os amigos. Não é isso. Se a empresa está avançando, se sofisticando, conseguindo conquistar mercados no mundo, e a prova do pudim é conquistar mercados no mundo. Então, há uma meritocracia muito grande no sistema produtivo chinês, né? Não é? Tanto é que os produtos chineses não são uma porcaria. Pelo contrário, né? Os produtos chineses estão cada vez melhores.